Ação líquida. Então a gente começa a solidificar, né? Então tem esse gráfico aqui, né? Volume, temperatura, né? Então o que está acontecendo aqui, né? Então o metal, né? Ele vai entrar dentro do molde, né? Superaquecido, né? Então antes de efetuar o vazamento, né? De metal dentro do molde, então dentro do forno, né? É feito esse superaquecimento, né? Então tu superaquece o metal, por exemplo, assim, a peça é vazada lá no molde, né, de 1380 a 1390 graus. Então, tu tem uma temperatura de superaquecimento em torno de 1530, 1550, né, no forno, né. A temperatura tem que ser mais alta, né, porque tem que dar tempo de tu levar esse metal até nos moldes, né. Tô falando nesse caso, né, que tu vai transferir esse metal do forno para uma panela, né, se for um ferro fundido nodular. Aí tu vai ter que fazer o tratamento da liga, tu vai ter que inocular, então tu tem que estar numa temperatura mais elevada, né, porque se tu tirar o metal do forno já com uma temperatura mais baixa, ele vai chegar lá no molde e vai estar sólido dentro da panela já. Então esse é um dos motivos que tu faz esse superaquecimento, né. Então o metal já entra dentro do molde, né, superaquecido, né, então esse metal muito quente, né, ele vai ocupar o quê? Mais volume, né. Então ele está aqui, né. Então ele está aqui, né. Então, à medida que esfria, né, no estado líquido, né, os átomos se aproximam, né, que seria a minha primeira contração, né, ela é pequena, né, mas existe, né. Ela é da ordem de 1% a 2%, né, por para cada 100 graus de queda. Isso é uma média, né, que é mostrado nas literaturas, que é usado para as bases de cálculos, né, para tu calcular os maçalotes. Então, uma analogia simples, né, imagina uma água quente, né, em uma garrafa, né, quando ela esfria, ainda líquida, a garrafa encolhe, né, um pouco. Uma relevância prática, né, se o metal líquido esfria muito rápido antes de preencher a cavidade, pode ter alguma falha de enchimento, né. Então, o projetista de Maçalotes, né, ele usa esse número para calcular o volume adicional de metal, né. Tem que calcular um Maçalote já tendo, né, nesse meu cálculo, essa minha contração líquida. Ver aqui que ela é quase ela é linear aqui, né, ela tem uma queda aqui, não é muito acentuada, né, mas existe. Então o que que o gráfico mostra? É o eixo X, né, o volume, o eixo X a temperatura, né, então a linha inclinada dessa fase líquida aqui, né, que é essa linha aqui, a região de solidificação, né, que seria isso aqui, né, onde eu tenho a minha zona pastosa, né, seria essa minha região. Veja que essa minha contração ela é mais intensa aqui, ó, diferente daqui, né. E a fase sólida, né, é uma contração contínua, né, mas por outros mecanismos, né. Então aqui, né, tem essa contração aqui. A parte mais inclinada do meio é justamente o trecho onde você tem o risco de rechupe, né, que seria aqui, ó. Então o meu risco maior de rechupe seria nessa minha região aqui, né. Aqui são umas fotos, né, do meu maçalote, da minha peça, né. Do meu canal do meu ataque, né, do meu mastalote, gate, aqui saídas de ar, né, de ventos. Então o meu trecho A, né, vou chamar aqui de trecho A, né, a minha contração líquida, né, o esfriamento do líquido antes dele o quê? Dele ficar sólido, né, aqui, né, que aqui começa a minha zona pastosa, né, então aqui eu vou ter líquido mais sólido. Então enquanto o metal ele permanece líquido, né, a diminuição de temperatura faz os átomos perder energia e aproximarem-se. Então esse volume cai, né. Não há reorganização cristalina, né, é uma mudança térmica simples. Como aparece no gráfico, né, um segmento quase linear, né, aqui, com inclinação suave, né, então esse meu volume ele decresce, né. Intensidade típica, né, que eu comentei, né, de 1% a 2,% por cada 100 graus. Então esse volume perdido, né, deve ser coberto antes ou durante o enchimento, né, por metal líquido, extra no canal ou no salote.
Então, se você vazar, né, com um pouco de sobreaquecimento, né, ou demorou para encher a cavidade, poderá faltar metal líquido e não preencher totalmente, né, ou deixar as cavidades superficiais. Foi o que eu comentei, né, se vazar com metal já muito próximo aqui, ó, não vai dar, ele não vai conseguir preencher essas minhas cavidades, né. Então, o que a gente faz no projeto, né, a gente dimensiona, né, esse meu superaquecimento e o volume de massa líquida, né, do massalote para que haja metal suficiente ao final do enchimento, para compensar essas minhas contrações, né. E para que não falte metal, no caso, se der alguma falha, né, de contração, essa falha ela se apresente dentro do maçalote e não na minha peça, né. Por isso a gente usa o maçalote, né. O maçalote, ele é uma reserva de metal, né, caso apresente alguma falha na minha peça, principalmente de rechupe, esse meu rechupe se apresente dentro do maçalote. O meu trecho B, né, é a contração na solidificação, né, seria a mais crítica, né, aqui ocorre a transformação de fase, né, parte do metal forma cristais, né, enquanto ainda existe o líquido remanescente, né, que é a minha zona pastosa, né, eu tenho líquido mais sólido. Os átomos passam a arranjar-se em rede cristalina, ocupando menos espaço que no líquido. Então, mudança de queda acentuada de volume, né, que decorre da própria solidificação, mudança de densidade. Então, uma queda de volume relativamente mais acentuada, que seria essa queda aqui, né, para ver que ela é mais acentuada, né, nesse meu intervalo de solidificação, podendo apresentar uma curvatura relacionada à liberação de calor latente, né, e à evolução de fração sólida. Então, por que que isso é crítico, né? Então, é a etapa em que a peça precisa realmente ser alimentada, né? Então, é onde os maçalotes vão atuar melhor, né? Então, se o líquido remanescente entre as dendritas não puder atualizar pelo fluxo vindo do maçalote, né? Vou ter o quê? As porosidades, né? A geometria da interface, né? Casca lisa versus dendrítica, determina se o metal consegue fluir entre os braços, né? Zona pastosa larga, mais risco. Algumas ligas, né, ferros com grafitização, né, pode apresentar a expansão volumétrica, né, que seria a minha expansão da grafita, né. Então por isso que cada liga tem um comportamento próprio, né. Então eu vou ter um intervalo de solidificação pequeno, maior, dependendo da minha liga, né. A gente já comentou em outros vídeos sobre intervalo de solidificação, né. Então os maçalotes, né, eles precisam compensar essa contração, né. Então o dimensionamento do maçalote deve cobrir, né, o meu ΔV aqui, mas a minha meu ΔV aqui, né, líquido mais sólido, né, que seria a minha contração líquida mais sólida. Então, se não houver a minha alimentação adequada, eu vou ter formação de defeitos, né, de rechupes, micro rechupes, né. O meu trecho C aqui, né, é a minha contração sólida, né, resfriamento do sólido, né. Então, depois de todo o material, ter virado sólido, né, a queda de temperatura continua e o material encolhe por contração térmica, né, sólida. As ligações atômicas vibram menos e o reticulado cristalino encolhe ligeiramente, né, como aparece no gráfico. Um segmento quase linear, né, que seria essa parte aqui, novamente gerando com inclinação diferente do trecho líquido. Coeficiente de expansão térmica do solo, porque é importante, né, essa contração não pode ser compensada por maçalotes, né, pois não existe mais metal líquido, né. Ela é responsável por distorções dimensionais, tensões residuais, se o molde ou grão, né, prendê-la, pode ter o que também? Pode ter formação de tricas a frio, né, a quente também. Na aplicação prática, né, compensa-se por sobre a medida, né, desenhar o padrão um pouco maior, deixando o material para usinagem. Então, o que que é isso aqui, né, que está falando aqui? Então, essa parte aqui, ó, seria quando a gente faz o modelo, né, de fundição, né. Então, eu vou fazer minha peça, sempre quando eu vou fazer minha peça, né, eu tenho a medida da minha peça, né, essa é a minha medida final, né, medida final bruta ou usinada, né. Vamos imaginar que aqui é uma medida bruta, né, eu tenho a medida de 100 aqui. Vale para todas as dimensões, né, x, y, z, mas vou dar um exemplo aqui. Então essa parte que fala aqui de compensar, né, o ferramental, né, então quando tu vai, confeccionar o seu modelo de fundição, né, tu tem que aplicar a contração, né, porque então quando
tu funde a peça lá, ela vai contrair, né? Então você tem que deixar o teu modelo maior, né? Por exemplo, para ferro, né? Digo no meu caso, né? Eu uso 1% para ferro fundido nodular e cinzento, e para aço a gente usa 2%, né? Há casos, né, de algumas peças, né, que tu tem que usar uma contração diferenciada, né? Aconteceu de casos práticos, eu tenho que usar e na mesma peça mais de uma contração. Que o ideal é que aquela peça, se tu colocasse para contrair 1%, né, ela contraísse 1% sempre, mas às vezes isso não acontece, né? Às vezes você tem macharia na peça, né? Essa macharia ela segura essa minha contração, então isso depende muito da peça, né? Mas seria isso, né? Tu deixa o modelo maior, né? Um pouquinho, tu vai jogar 1% em cima aqui. Então esse modelo vai ficar o 100 mais 1%, né? Ou 100 mais 2% e vai ser a medida final do modelo, né? E se tiver usinagem nessas faces, né? Então, além disso, vai ter que jogar o sobremetal aqui. Por exemplo, vou colocar 3 milímetros para usinar aqui, mais 3 milímetros para usinar aqui. Então, a peça sua vai ter 106 milímetros mais a tua contração, que é de 1%, 2%, isso aí depende da liga, né? Talvez até do processo também que é feito, né? Tem que ficar atento a isso. O software, né, tem alguns softwares, né, que ele já consegue prever, né, um pouco dessas minhas contrações, onde vai contrair mais, né? Então, tu pode usar isso aí para tu fazer o ferramental, né? Já, tu já prevê essas contrações, né? Tem até alguns casos, né, que tu já faz o modelo, entre aspas, errado, né? Já prevendo isso, para caso não ocorrer como você previu, né? Fica mais fácil para fazer esse retrabalho, né? No teu ferramental. Às vezes você vai fazer um trabalho no ferramental, é mais fácil você tirar material, né? Nesse meu ferramental de fundição, por exemplo, se é um ferramental de alumínio em aço, né? É mais fácil você tirar material do que você colocar, né? Porque se tu colocar material, você tem que soldar o teu ferramental, isso gera custo e o ferramental não fica o mesmo ali, né? Então, às vezes é feito isso, né? Tu deixa já maior assim, tu já imagina que vai dar uma contração maior, tu deixa um pouco maior e se quando tu faz a medição da peça e ela ficou um pouco maior, tu vai lá e tira esse material que tu colocou a mais. Em alguns casos pode acontecer isso, né? Um detalhe importante do GRAS, né, o calor latente, então durante a solidificação, né, a liberação de calor latente, né, que torna o resfriamento menos rápido localmente. Então isso pode achatar a curva ou mudar a minha inclinação, né, em razão de isotérmicos se formarem e de algumas áreas permanecerem quentes, seriam meus pontos quentes. Minha zona pastosa, que é aqui, né, zona crítica, nela que os canais interdendríticos controlam o fluxo, né, eu já tinha explicado, né, sobre as dendritas, né. Então, vou ter minha formação das minhas dendritas, né? Se elas se formar aqui, né? Elas vão se tocar aqui e vou ter uma poça de metal líquido aqui, né? Onde eu vou ter formação de microporosidades, né? O superaquecimento inicial importa, né? Quanto maior o superaquecimento, maior a contração, né? Então é isso. Então, ou seja, se tu vazar tua peça com uma temperatura mais alta, quanto mais alto, o que que acontece? Vai ter mais contração, né? Então, vou ter mais risco de ter defeito de rechuper, né? Então, o ideal é o quê? Que tu vaze a tua peça numa temperatura mais baixa possível, né? Desde que não gere outros problemas, né? Como junta fria, é um dos maiores motivos, né? Tu quer vazar a tua peça, às vezes tu vai vazar, tu não vaza uma peça de uma vez, né? Dependendo do número da tua panela, e da tua linha de moldagem, de como é, né? Às vezes tem gente que vaza peças muito pesadas, né? Que não é o caso aqui, o meu caso, não é? Mas o que quer dizer isso? Se, por exemplo, tu vai vazar numa panela de 1.000 quilos, por exemplo, tu vai vazar 10 moldes. Tu vai iniciar numa temperatura, o teu primeiro molde, e no teu último molde, tu vai ter uma temperatura mais baixa, né? Então, tu tem que cuidar isso, né? Então, o ideal é que tu vaze numa temperatura dentro de uma faixa, né? Que tu não tenha problema, né? E lembrar, né? Que quanto mais baixo, é uma tendência menor de dar rechube, né? Que tu vai ter uma contração menor.
O somatório das contrações, né, o volume total é contração líquida, sólida e de solidificação, que seria a minha contração total. Então aqui, porque vazar mais quente, né, aumenta a contração, né, quando você aumenta o meu superaquecimento, por exemplo, passa de 380 para 500, 2 coisas mudam, né, o metal fica mais tempo no estado líquido, ele vai ter uma contração maior contração, né, que seria aqui, contração líquida, então esse texto apresenta a contração térmica do metal ainda líquido, né, que seria aqui, né, então eu vou ter uma contração maior, ter uma temperatura maior aqui, ele vai contrair mais, né. Quanto maior o tempo e intervalo de temperatura em que o metal fica totalmente líquido, maior será. Ou seja, metal mais quente, mais contração líquida, um maior volume que precisa ser reposto pelo maçalote. Então, mexendo na temperatura, altera a forma de solidificação, que seria aqui, né? Quando o metal é muito sobreaquecido, né? Ele demora mais para atingir o líquido. Ele vai formar uma casca sólida mais fina no início, né? Gera uma zona pastosa maior, aumenta a distância que o metal precisa percorrer. Isso aumenta o risco, né, de rechupe, de porosidade interdendrítica, né, de fragmentação de dendrita, de hotspot, né, que seriam meus pontos quentes. Contração de solidificação, né. Então, durante a transformação líquido-sólido, né, essa é a contração mais importante para a fundição, né, é onde ela vai criar os vazios, né. Então, quando não existe alimentação adequada, né. Então, se esse meu maçalote for projetado de uma forma não adequada, né, eu vou ter problemas de porosidade na peça, né. E às vezes porosidade tu vai ver através de corte, né, através de usinagem, se ela é muito pequena, às vezes tu só pega em raio-x. Então o que que ocorre, né, quando o metal vira sólido, né, os átomos formam uma estrutura cristalina, né, muito mais densa que o líquido, então eu vou ter uma queda brusca de volume, né. Então é aqui que nasce a porosidade de contração, os meus rechupes, né. Aqui da camada mais fina, né, então, eu tenho um intervalo de solidificação menor ou maior, né, intervalo de estreita, né, tem uma solidificação direcional, é mais fácil de alimentar, menos porosidade. E uma camada espessa, né, que eu tenho um intervalo de solidificação maior, eu vou ter dendritas grandes, um trabeculado, né, hiperdendrítico, né, então o meu fluxo de metal líquido vai ser dificultado, né, porque o meu metal não vai passar pelas minhas dendritas, né, então eu vou ter alta tendência à porosidade de solidificação, né. E a minha contração sólida, né, então depois de totalmente sólido, né, o sólido ainda quente continua encolhendo até a temperatura ambiente. Então, aqui já não a alimentação não vai atuar mais, né, porque já não existe metal líquido. Então por isso essa contração é compensada pelo modelo do sobremetal, foi aquilo que eu comentei, né. Algumas analogias, né, então problemas práticos, né, então a contração lítica, né, o defeito gerado, falha de enchimento, superaquecimento adequado, contração de solidificação, né, rechupe, porosidade, dendrítica, gradiente térmico, maçalotes, resfriadores, né, e a contração sólida, né. Então tricas a quentes e a frios, empeno, vou evitar, né, projeto de molde, sobremetal, tensão. Então toda peça fundida, né, ela vai passar por 3 contrações, né, líquida, que ela é menor, né, mas existe, né, dependendo da temperatura que tu vaza. Na solidificação, né, a crítica, né, que dá origem à porosidade. E a sólida, né, seria dimensional, aquilo que comentei que deixa o modelo maior, né, para compensar. Solidificação em casca, né, é fácil de alimentar, que seria um intervalo de solidificação menor, a pastosa, né, que é mais difícil, né, que eu tenho meu intervalo de solidificação maior. E os meus maçalotes, né, eles compensam apenas as 2 primeiras contrações, né, então ele deve ser calculado, né, projetado para compensar essas contrações, né. E o modelo compensa a contração sólida.